Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje é terça-feira, 7ª semana do tempo comum. Vamos à meditação da palavra de Deus, do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, tendo partido dali, Jesus caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto depois de 3 dias ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa ele lhe perguntou: sobre que discutíeis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então ele sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois, tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: aquele que receber uma destas crianças, por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Palavra da salvação. Amados irmãos, hoje o Senhor, na palavra, nos fala de algo muito importante: a humildade. Santa Teresa de Ávila diz que a humildade é a verdade. E qual é a verdade da humildade? É que nós queremos ser grandes, o primeiro, o melhor, mas que na realidade não o somos. Somos pobres, coitados, pecadores, dignos de compaixão, dignos de perdão, dignos de misericórdia. Mas o orgulho, a soberba agindo em nós, nos dá essa tentação, essa presunção de querer ser Deus, de querer ser o primeiro, o melhor, o maior de todos, o mais importante, o dono da verdade. Mas Jesus hoje nos ensina que esse não é o caminho da felicidade. Então ele estava ensinando os seus discípulos. Por toda a Galileia caminhava com eles, tentando incutir isso neles. E disse: olha, o Filho do Homem, o próprio Deus se fez homem, veio para quê? Para servir e não ser servido. Veio para dar a vida. Ele vai sofrer, fez um anúncio de que o Filho do Homem ia sofrer na cruz. Carregar a cruz, ser humilhado, desprezado, rejeitado. E que ele iria aceitar isso pela salvação do mundo. Ele sendo o primeiro ia se fazer o último. Ele sendo o Senhor, o Quírios, o Todo-Poderoso, ia se fazer o servo de todos. E eles não entendiam isso, não compreendiam esse mistério. E enquanto Jesus tentava incutir a humildade neles, eles discutiam quem era o maior. E vocês sabem que aí está a razão de todos os problemas, das brigas, das intrigas, das disputas, tudo esse vem por quê? Porque todo mundo quer ser o maior. Aí não dá, né? Ninguém quer servir. Ninguém quer ser nem o segundo. Todo mundo quer ser só o primeiro. Aí vai dar atrito. Aí não se chega a lugar nenhum. Então o Senhor quer que nós, de verdade, como cristãos, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, realmente entremos nesta humildade, nesta simplicidade. Irmãos, e é assim que nós seremos felizes, vivendo a nossa própria realidade, considerando o outro superior a nós.
Mas é difícil, hein? Não é fácil. Porque o orgulho parece que não nos deixa, né? Dar o braço a torcer, abaixar a cabeça, reconhecer que o outro é melhor, que o outro está certo. Parece que nós queremos sempre impor, parece que o nosso eu tem necessidade de ser o primeiro. Mas isso é o orgulho, é o pecado original agindo ainda em nós. As relíquias que sobraram dele. Mas, irmãos, isso é tudo vaidade, não leva a lugar nenhum. O Salmo diz que ao humilde Deus toma pelas mãos, mas ao soberbo Deus olha de longe, porque o soberbo é autossuficiente. Ele parece que sabe tudo, ele pode tudo, ele se vira. O humilde não. O humilde é esse que reconhece que é pecador, que é fraco, que ele precisa do amor de Deus, da palavra de Deus, da oração, do perdão de Deus. Então o humilde é aquele que está sempre se aproximando de Deus. E é assim que nós seremos salvos, pela humildade, para de verdade vermos a nossa dependência de Deus. Então não tenhamos medo hoje de entrar na humildade. E se olharmos aqui, isso é pura verdade, irmãos. Eles iam discutindo pelo caminho quem era o maior. E é verdade, quais são as nossas discussões? Quais são as brigas lá no teu trabalho? Por que se briga lá? Para ver quem é melhor, quem é disputas, picuinhas. Na tua casa também não é diferente. Quais são as razões das brigas? Um não quer obedecer, o outro não quer fazer. Cada um tem a sua verdade. Ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém cede, ninguém renuncia. Aí são as causas das contendas, das disputas, das divisões. Então a humildade, ela acaba com tudo isso. Porque a pessoa, mesmo às vezes estando certa, reconhece, não, é verdade, você é melhor, não tem problema. Entende? Então a humildade, ela é a verdade mesmo. A humildade nos faz viver uma vida diferente. Então que essa palavra de hoje nos ajude na humildade, na vida simples. E é assim que Deus quer, é assim que nós vamos construindo a paz, o amor entre os irmãos, porque se formos aí tudo com arrogância, com soberba, todo mundo querendo impor, vai criar uma confusão, uns rolos, umas brigaiadas, que não evangeliza, que não é testemunho de nada. Mas o humilde, como Cristo, esse realmente salva o mundo. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.